Olá a todos. Sejam bem-vindos à rádio, O Último Sussurro. No programa de hoje, teremos o relato assustador de um inscrito, que nos conta que está sendo perseguido por uma figura sombria, que o persegue faz meses, e o pior de tudo, que o observa na janela enquanto dorme. Não se esqueça de apoiar o nosso singelo projeto. Agora, fechem a cortina e as portas, e fiquem com o relato. A primeira vez que eu ouvi aquele som, pensei que fosse apenas minha mente pregando peças. Naquele tempo, eu era um estudante universitário, vivendo sozinho em uma casa alugada nos arredores da cidade. Era um bairro pacato, repleto de casas antigas, com quintais grandes e muros altos. Eu gostava da tranquilidade e da falta de vizinhos barulhentos, e do silêncio que me ajudava a estudar. Mas foi justamente esse silêncio que tornou tudo ainda mais assustador. Minha casa ficava no fim da rua, cercada por terrenos baldios e uma escola abandonada que, segundo alguns moradores, havia fechado após um incêndio que matou um funcionário. Eu nunca dei importância para essas histórias. Era cético, não acreditava em assombrações ou maldições. Até que começou. Era tarde da noite, e eu já estava deitado quando ouvi pela primeira vez um som vindo do quintal. Algo como um murmúrio distante, um gemido fraco, quase humano. Ignorei a princípio. Podia ser um gato de rua ou o vento passando entre árvores secas. Mas, na noite seguinte, o som voltou. Dessa vez, estava mais próximo. Eu já estava cansado, exausto da rotina de aulas e trabalhos, então me levantei irritado. Fui até a janela e a entreabri. O quintal estava escuro, iluminado apenas por um poste distante. Nenhum movimento havia. Shhh! Quem está aí? Sibilei, tentando assustar o que quer que fosse. Eu tive como resposta o silêncio. Por um momento, senti um arrepio percorrer minha espinha. Aquele tipo de silêncio não era normal. Era como se o mundo ao meu redor tivesse congelado. Foi então que ouvi passos, alguém correndo no quintal. O barulho seco das pegadas esmagando a terra fez meu coração disparar. Fechei a janela com força e corri para a cama, puxando o cobertor sobre mim como uma criança assustada. Eu não dormi naquela noite, e a partir dali, meu tormento começou. Na noite seguinte, fiz questão de ir para a cama com os fones de ouvido. Música no volume máximo. Se não ouvisse, não existia. Mas algo dentro de mim sabia que era mentira. A música abafava o mundo lá fora, mas não a sensação de que algo me observava. Era como se eu sentisse o peso de um olhar atravessando a parede e pousando diretamente sobre mim. O sono veio aos poucos, arrastado e inquieto. Eu flutuava entre a consciência e os sonhos, quando, no meio da madrugada, a bateria do celular acabou. O silêncio me envolveu de súbito, e só então percebi toque, toque, toque. Um som suave, ritmado, unhas ou dedos contra o vidro da janela. A paralisia do medo me dominou. Meu quarto estava escuro, mas uma nesga de luz da rua entrava pela fresta da cortina. Toque, toque, toque. Sons pausados, como se a coisa esperasse uma resposta. Minha mente tentava racionalizar. Talvez fosse um galho de árvore batendo no vidro com o vento. Mas eu não tinha árvores no quintal. Meu corpo tremia. Cada célula em mim implorava para que eu não me virasse para olhar. Mas o medo nos faz coisas estranhas. Respirei fundo e bem devagar, mas virei na direção da janela. A cortina estava aberta e do outro lado do vidro havia algo olhando para mim. Meu coração disparou. Não era um rosto humano. A pele era pálida e seca, esticada, sobre os ossos de forma grotesca. Os olhos eram fundos, negros, sem vida. Mas o pior era a boca. Permanecia entreaberta, como se tentasse falar algo, mas sem som algum. Foi então que percebi. Aquela coisa não se mexia, não piscava, não respirava, apenas me observava, como se estivesse me estudando. Eu deveria ter gritado, mas o medo me estrangulou. Não consegui me mover. O toque recomeçou.
Toque, toque, toque. Devagar, com movimentos precisos, aquilo ergueu uma das mãos cadavéricas e apontou para mim. Depois, deslizou os dedos pela superfície do vidro, traçando algo na poeira da janela. As letras surgiram diante de mim, nítidas, escritas de forma torta, tremida. Abra. Aquilo queria que eu abrisse a janela. Um terror primal se apoderou de mim. Corri para o interruptor, acendi a luz e não havia nada lá fora. Nenhuma marca na janela, nenhum vestígio de pegadas no quintal. Mas eu sabia o que havia visto, e sabia, acima de tudo, que aquilo voltaria. No dia seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que tudo tinha sido um sonho ruim, mas sonhos não deixam marcas. E quando me aproximei da janela, o vidro ainda estava embaçado, como se algo tivesse pressionado o rosto contra ele. A palavra abra não estava mais ali, mas a sensação de que algo esperava por mim do lado de fora era impossível de ignorar. Passei o dia inteiro distraído na faculdade. Mal prestei atenção nas aulas. Meus amigos me chamaram para sair depois do expediente, mas recusei. Não queria explicar o inexplicável. Mas ao voltar para casa, percebi que havia cometido um erro. Eu estava sozinho, e aquilo me esperava. Assim que fechei a porta do quarto, uma onda de pressão tomou conta do ambiente. O ar estava pesado. O silêncio parecia diferente, como se alguém estivesse ali comigo, sem fazer barulho algum. Sentei na cama, abracei os joelhos e esperei. Esperei pelo som, pelo toque na janela. Mas naquela noite, nada aconteceu. Nada. A ausência do toque foi ainda pior. Aquilo estava me testando. Nos dias seguintes, a sensação de presença só aumentou. O canto do olho captava os movimentos que não estavam lá. As luzes pareciam oscilar, fraquejando por milésimos de segundo. O silêncio estava carregado, como se alguém estivesse respirando baixo dentro do quarto. Até que uma noite, o toque voltou. Toque, toque, toque. Mas não foi na janela. Dessa vez, veio da porta do meu quarto. Senti o estômago afundar. Aquilo estava dentro de casa. O som era ritmado, insistente, vindo da madeira. A porta não tinha chave. Eu não tinha tranca. Eu não podia impedir o que estivesse do outro lado de entrar. Me levantei, devagar, e me aproximei. O toque parou, mas quando encostei o ouvido contra a madeira, um sussurro deslizou pelo outro lado. Abra! Minha pele se arrepiou. A voz era áspera, como se fosse arrancada por 1000 facas. Abra! Recuei, trêmulo, e tropecei para trás. Mas antes que eu pudesse reagir, a maçaneta começou a girar. Ela se mexia devagar, em um movimento controlado, como se alguém quisesse me mostrar que poderia abrir a porta se quisesse. Foi então que fiz algo que nem eu mesmo esperava. Corri até a porta, segurei a maçaneta com toda a força. O quarto mergulhou em um silêncio doentio. Por um instante, a coisa do outro lado também segurou. Havia algo ali, algo frio, de pele seca e ossuda, sentindo minha presença do outro lado da porta. E então, ela soltou. Eu estava tremendo, sem ar, mas uma certeza me atingiu como um soco no estômago. Aquilo não queria apenas entrar. Ele queria que eu deixasse. Depois daquela noite, minha mente não teve mais descanso. O que quer que estivesse ali esperava por algo. Nos dias seguintes, os toques na porta se intensificaram. Não eram mais sutis, mas violentos. A madeira vibrava com o impacto. Toque, toque, toque. A maçaneta girava sozinha todas as noites. E eu segurava sempre. O medo me impedia de soltar. Mas na sexta-feira à noite, algo diferente aconteceu. O quarto ficou gelado. Não era apenas frio. O ar parecia morto. A luz da lâmpada piscou 3 vezes e então apagou por completo. Fiquei imóvel na cama, o coração disparado. O único som era o arrastar de pés do outro lado da porta. Dessa vez, não houve toque, nenhuma batida, apenas um sussurro. Eu estou com sede. Eu quis correr, quis gritar, mas antes que pudesse me mover, a porta se abriu. Eu ouvi. No corredor escuro, uma figura alta e encurvada se erguia. Era como um homem, mas algo estava errado. Seus braços eram longos demais. O rosto era vazio.
sem olhos, sem boca, apenas uma pele esticada, deformada, como se um saco de couro cobrisse o crânio. E então ele entrou no quarto. O ar ficou pesado. Meus pulmões não conseguiam respirar. A pele do ser começou a se abrir, uma boca invisível surgindo no meio do nada. Eu estou com sede. Dessa vez, a voz veio dentro de mim. Ele não falava, ele pensava, e agora estava dentro da minha mente. Tentei correr, mas meus músculos não responderam. Minhas pernas travaram, meus olhos queimavam. A coisa ergueu um dos braços e apontou para mim. E então, o horror absoluto aconteceu. Uma dor insuportável explodiu dentro do meu peito. Algo estava sendo arrancado de mim. Era como se meu próprio sangue estivesse sendo drenado. A minha alma estava sendo sugada. A visão escureceu. Tudo se tornou um borrão vermelho. Eu estava morrendo. E então, a porta da sala bateu. Pam! Um som ensurdecedor ecoou pela casa. A coisa parou. O ar congelado que me rodeava começou a se dissipar. Na sala, alguém estava ali. Ele não é seu. Uma voz rouca cortou o silêncio. A entidade recuou. O quarto voltou ao normal. O frio sumiu e o ar retornou aos meus pulmões. Levantei ainda trêmulo e corri para a sala. A porta de casa estava semiaberta. Do lado de fora não havia ninguém. A rua estava vazia, nenhum sinal de vida. Mas no chão, uma marca de poeira me chamou a atenção. Alguém ou algo havia escrito uma única palavra bem em frente à minha porta. Corra. Não dormi nada naquela noite. A cada sombra que se movia no quarto, eu prendia a respiração. A palavra escrita no chão, corra, ainda pulsava na minha mente. Mas correr para onde? Passei o resto da madrugada trancado no quarto, com todas as luzes acesas. O silêncio era absoluto. Nenhum som de passos, nenhuma batida na porta, nenhum sussurro. Quando o sol nasceu, minha primeira reação foi juntar minhas coisas e sair dali. Não importava para onde, eu só precisava ir embora. Peguei minhas chaves, minha mochila e abri a porta da frente. O que vi do lado de fora me fez congelar. O chão do corredor estava limpo. Não havia mais nada escrito na poeira, o que era impossível. Eu não toquei naquela marca. Mas agora, simplesmente não existia mais. Engoli em seco e desci as escadas do prédio. Cada passo parecia ecoar alto demais, como se o mundo estivesse esperando algo acontecer. Liguei meu carro e saí da cidade. Meses depois, fiz de tudo para esquecer aquela noite. Mudei para uma nova cidade, novo apartamento, vida nova. E por um tempo pareceu funcionar, sem toques na janela, sem sussurros, nada. Mas então, na terceira noite na casa nova, algo aconteceu. Acordei de madrugada, sentindo um arrepio gelado percorrer minha espinha. O quarto estava escuro, mas eu sentia que não estava sozinho. Meus olhos se acostumaram à penumbra. E então eu vi, no espelho do guarda-roupa, algo estava refletido. Atrás de mim, uma silhueta alta e encurvada. Ela não estava no quarto, mas estava no reflexo. O quarto ficou frio, muito frio. E então, a coisa moveu a cabeça lentamente para o lado, como se estivesse me observando. Eu queria me virar, mas não conseguia. A coisa ergueu um braço apontando para mim, e no vidro do espelho, uma palavra começou a aparecer, como se estivesse sendo escrita do lado de dentro. Achei você. E então, tudo se apagou. Não lembro depois como acordei. Só sei que o espelho estava intacto pela manhã. Nenhuma marca, nenhuma mensagem. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que aquilo quer. Eu sei que, um dia, não terei mais para onde correr. Ele vai me encontrar, de novo. E da próxima vez, eu não vou escapar. Se essa história te arrepiou até a alma, imagine o que mais pode estar te observando agora. Se inscreva no canal para mais relatos aterrorizantes e ative o sininho para não perder nenhuma história sombria. Curta e comente o que você faria se estivesse no lugar do protagonista. Você conseguiria fugir? E lembre-se, às vezes o que te assombra não está do lado de fora, mas dentro de você.